graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração, você que nos acompanha nessa noite. Eu peço permissão para entrar aí na sua casa e desde já também convido você para nessa noite adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor conosco. Nós estamos aqui reunidos e clamando para que essa noite seja mais uma noite de louvor, de adoração. Noite essa que o Senhor também certamente ministrará uma palavra ao nosso coração. E por isso nós criamos expectativas, mas sabemos, querido, que o Senhor ele vai muito além do que aquilo que nós pensamos, imaginamos. O Senhor ele nos surpreende. E eu queria convidar você para se derramar o seu coração, derramar a sua vida diante dele. Nós nos reunimos aqui juntos e nos unimos a você agora. Então pare o que você está fazendo, tenha esse tempo com o Senhor, dedique agora, dê para Ele de presente agora a sua atenção, dê para Ele esse tempo, dê para Ele. Sabe, nós não estamos nos reunindo aqui presencialmente, não, mas nós estamos juntos, conectados uns com os outros e com o Senhor, para cultuar a Ele, para dizer para Ele que nós somos a sua noiva. E como nós temos aqui profetizado, dito e afirmado, nada pode parar a noiva do Senhor, nada pode parar a igreja do Senhor, nada pode deter a força que a igreja tem. A igreja é o corpo de Cristo e nós como igreja também nós não podemos parar. Então, meu querido, eu convido você nessa noite a adorar Ele de todo o teu coração. Sabe, não é porque você está em casa que você deve mudar a sua maneira de adorar. Não, você pode ser ainda mais intenso. Você pode agora afastar as coisas da sala. Você pode agora parar todos os demais sons e se render diante dele. Eu convido você agora a se render diante dele, a se render. Eu queria te fazer uma pergunta: como que está a sede agora no seu coração? Como que está a sua fome? O quanto você o deseja nessa noite? O quanto você o quer? Então dê a Ele. Diga para Ele: Senhor, eu sou teu. Diga para Ele: Senhor, nada mais me satisfaz, só a tua presença me satisfaz. Só a tua presença, só o teu amor, só a tua graça sobre a minha vida. É isso que me satisfaz, é isso que alegra o meu coração. Então nessa noite, querido, eu convido você a orar, a adorar, a cantar louvores a Ele. Ele diz que nós devemos o louvar em todo o tempo. E eu posso dizer para você que você tem motivos para louvar. Você tem motivos para adorar a Ele nessa noite. Então se renda, se renda. Feche os seus olhos aonde você está. Feche os seus olhos. Olhe para dentro de você agora. Olhe para dentro de você. Sabe, reconheça a sua dependência por Ele, a sua dependência dEle. Reconheça o quanto você precisa dEle. E vamos nessa noite declarar de todo o nosso coração que não há nome maior, não há nome mais lindo, não há ninguém digno de adoração, digno de ser exaltado, digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a força e todo o poder. Ele é o nome que está acima de todo nome, mas Ele também está presente aqui por meio do seu Espírito. Vamos orar, erga sua voz em oração, comece a orar agora, comece a clamar por Ele. Diga para Ele: Tu és bem-vindo, Senhor, aqui na minha sala. Tu és bem-vindo aqui no meu quarto. Tu és bem-vindo aqui no meu trabalho. Eu não sei onde você está. Eu não sei onde você está, mas eu sei que Ele está aí. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Então invoque agora o nome dEle. Sim, Senhor, oh Pai de amor, nós te adoramos nesse lugar. A Ti cantamos louvores, a Ti fazemos um trono de louvores. E te convidamos, se assente nele, se assente nele. Toque os nossos corações, toque as nossas vidas. Sim, Senhor, receba toda adoração, todo louvor, como expressão da nossa gratidão, do nosso amor por Ti, mas também da nossa dependência. Nós precisamos do Senhor, Pai. Deus, quando o Senhor Jesus disse ali aos discípulos que sem Ele nós nada poderíamos fazer,
Essa palavra também é para nós, Pai. E hoje nós reconhecemos isso, que sem o Senhor nós nada podemos fazer, nós nada somos. Sim, Deus, então receba toda adoração, Pai. Como o salmista diz, como é bom pela manhã cantar louvores, como é bom pela manhã anunciar a Tua misericórdia, e à noite agradecer e Te louvar pela Tua fidelidade. É isso que nós fazemos nessa noite. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre a Tua igreja que está espalhada nessa terra, vem sobre os Teus filhos, sim, vem sobre nós. Aleluia. Te invocamos, Senhor, te invocamos. Isso, querido, adore o nome dEle, adore o nome dEle. Pela manhã Tu tens minha força, pela manhã Tu tens minha voz, pela manhã Tu tens meu coração em chamas outra vez. Pela manhã Tu tens minha força, pela manhã Tu tens minha voz, pela manhã Tu tens meu coração em chamas outra vez. Será que você pode dizer isso? Pela manhã Tu tens minha força, pela manhã Tu tens minha voz, pela manhã Tu tens meu coração em chamas outra vez. Mais uma vez, diga isso. Pela manhã Tu tens minha força, pela manhã Tu tens minha voz, pela manhã Tu tens meu coração em chamas outra vez. Aleluia. Pela manhã Tu tens minha força, pela manhã Tu tens minha voz, pela manhã Tu tens meu coração em chamas outra vez. Diga isso de todo o teu coração, diga para Ele. Pela manhã Tu tens minha força, pela manhã Tu tens
coração em chamas, oh, pra ver.
volume da sua voz, diga Rei dos Reis. Rei dos Reis. Te exaltamos, Rei dos Reis. Te adoramos. Vem, toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem. Diga, vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Na sua vida, diga isso. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Aleluia. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Aleluia. Você possa nessa noite bendizer o nome dele, querido, e que ele tome o lugar que é somente dele na sua vida. Nesse tempo Deus tem nos feito refletir, Deus tem nos dado uma oportunidade de nós organizar a nossa vida e de rever aquilo que temos priorizado. Então nessa noite é esse tempo de você clamar e dizer: Senhor, eu tenho sido falho, eu tenho passado na frente do Senhor, eu tenho colocado na frente, no lugar do Senhor, muitas coisas, mas eu quero, Senhor, nessa noite me render e dedicar a minha vida totalmente ao Senhor. Quem sabe à noite você fazer isso, sabe, assim como nós ministramos no domingo. Às vezes nós estamos tão frustrados por aquilo que nós ansiamos não acontecer, pela nossa vontade não ser atendida, que o próprio Jesus, ele se coloca no nosso meio e nós não reconhecemos, como foi com os discípulos ali no caminho de Emaús. Mas eu quero dizer para você, querido, que ainda que você esteja dessa forma, o Senhor Jesus, ele quer sentar à mesa com você, e ele, enquanto ele parte o pão, ele quer que todas as escamas dos seus olhos elas caiam por terra, e o seu coração volte a queimar, o seu coração volte a queimar, porque aí você pode o reconhecer, você reconhecerá ele novamente. Você então vai sair pelo mundo dizendo: olha, eu sirvo a Jesus Cristo, eu não me envergonho. Paulo disse isso: eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho do meu Senhor.
É isso que o Senhor tem ministrado aos nossos corações nesses dias. Ele tem dito para a sua igreja, Ele tem dito para mim, para você, Ele tem dito para nós: volte-se para mim, volte-se para mim, me encontre, mas primeiro me busque de todo o teu coração. Então nessa noite, abra o seu coração, abre a porta da sua casa, convida Ele para entrar, convida Ele para entrar na sua vida, convida Ele para tocar você. Você pode ser tocado nessa noite, querido, de uma forma que talvez você nunca foi. Ele quer tocar a igreja dele diferente nesses dias. Ele quer nos tocar diferente, Ele quer trazer um renovo sobre as nossas vidas. Há tempos nós temos clamado por um avivamento, e quem sabe o avivamento que o Senhor trará a essa terra, Ele vai começar no secreto, quando eu e você buscar, sem holofote, sem mídia, quando eu e você buscar Ele no secreto, buscar a face dEle no secreto, ter prazer de sentar à mesa com Ele. Então sente à mesa com Ele nessa noite. Mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ouça a sua voz, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda,
preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nos arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar em nossas vidas, em nossos corações. Você pode cantar isso mais uma vez. E ao partir do pão, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. De honra, tô no teu lugar, Senhor. Tome um lugar de honra. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Seja adorado nessa noite, seja adorado nesse lugar. Bendizemos o teu nome, Senhor. E tudo isso que nós cantamos aqui, Pai, nós que pedimos, tome o teu lugar, Deus. A casa está pronta, a porta está aberta, pode entrar, Senhor. A casa está perfumada, nós estamos te esperando, Senhor. Estamos te esperando, por isso vem, toma o teu lugar, toma o teu lugar. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Peço licença a cada um, para que eu possa entrar na sua casa nesse momento, E peço que você abra o seu coração, não para ouvir a minha voz, mas a voz do Senhor nessa noite. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, te agradecemos, Deus, por todas as bênçãos, ó Deus, pelas lutas, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem nos dado. Paizinho querido, te agradecemos pela oportunidade, ó Deus, de poder falar da Tua palavra. Ó Deus, mesmo, ó Deus, que nós não estejamos, ó Pai, perto, ó Deus, fisicamente, nós podemos, ó Deus, nos comunicar com os nossos irmãos, e nós te agradecemos por essa comunhão, Pai. Obrigada, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, neste momento, eu te peço, Deus, que não seja eu a falar, ó Deus, mas o Senhor. Espírito Santo do Senhor, que só possa tomar a minha boca e que cada palavra que saia, Deus, venha de Ti. É o meu pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. O tema da nossa mensagem hoje é limpando o seu porão. Como não afundar em meio à crise. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor.
Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: "O que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos." Os marinheiros diziam uns aos outros: "Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado deste mal que caiu sobre nós." Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: "Agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra e de que povo você é?" Jonas respondeu: "Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez a terra e o mar." Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: "O que é isso que você fez?" Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: "O que devemos fazer com você para que o mar se acalme?" Disseram isso porque o mar já ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: "Peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês." Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: "Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós esse sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado." Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e também fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Deus tem falado muito comigo a respeito do livro de Jonas, e nós vamos falar um pouquinho aqui sobre cada versículo, né, desse texto. O capítulo de Jonas começa, né, dizendo que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Só uma curiosidade, vocês já repararam que muitas vezes, né, a Bíblia ela trata, né, o fulano filho de Ciclano, o fulano filho de Beltrano. Por quê? Porque o filho, ele é um espelho do pai. Então, se o filho é uma pessoa boa, espera-se que o pai também seja, ou vice-versa. Então, eu achei interessante, porque eu até pesquisei aqui qual que era o significado, né, do nome de Jonas. Jonas significa pombo. E Amitai, né, que era o pai de Jonas, que cita aqui no versículo, significa verdadeiro. E eu percebi que nesse trecho de Jonas, a gente percebe que o Jonas tinha essas duas qualidades. A Bíblia trata, né, em Mateus capítulo 10, versículo 16, diz assim: "Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas." Jonas, ele foi um pouco simples, no sentido de achar que ele poderia fugir do Senhor, de pensar que Deus não iria, né, descobrir que ele estava ali naquele navio fugindo do propósito do Senhor. Então, o significado de Jonas é pombo, e a Bíblia trata, né, o pombo como um animal simples. E Amitai, que era seu pai, a Bíblia trata, o significado é verdadeiro, né? E Jonas foi verdadeiro, porque a gente vê, né, no decorrer da história de Jonas, que ele foi sincero, ele foi verdadeiro com o Senhor,
quando ele disse para Deus assim, lá em Jonas 4, ele fala assim: Senhor, eu não queria mesmo pregar para aquele povo, porque eu sabia que o Senhor era um Deus misericordioso e ia, poupar aquela cidade do castigo. Então Jonas foi verdadeiro. Então é uma qualidade, você ser verdadeiro. Jonas foi verdadeiro. Então a gente vê que o comportamento, dos pais, ele pode abrir ou fechar portas, Eu achei interessante. Às vezes a gente acha que um versículo, simples, que só fala assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, Mas a gente vê que até nisso Deus mostra pra gente algo novo, No versículo 2, continuando a história de Jonas, fala assim: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Isso foi o Senhor falando com Jonas, Deus deu uma ordem a Jonas que ele fosse a Nínive pregar. E nesse texto eu entendi que existe uma cota de maldade para o Senhor, que a maldade ela é cumulativa. A gente vê em Gênesis 15:16, quando Deus falou assim com Abraão, que ele só herdaria a terra na 4ª geração, porque a medida da maldade do povo que ali estava ainda não estava completa. Então, existe uma cota, de maldade para o Senhor. E nesse momento, a maldade da cidade de Nínive já tinha subido aos céus. Então, o Senhor pediu que Jonas se levantasse e fosse até lá. Então, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Muitas vezes é melhor, que a gente fique sentado ou até que a gente fique deitado, se for para levantar e não fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Então Jonas se levantou assim, como Deus mandou que ele se levantasse, mas ele não levantou para fazer o que Deus queria. Ele se levantou para fugir da presença do Senhor. Muitas vezes você tem se levantado, você tem saído da inércia, mas você tem saído não para fazer o que Deus quer. Você tem saído para fazer a sua vontade. Você tem saído para fazer aquilo que está no seu coração, não no coração do Senhor. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. É tão fácil quando a gente quer pecar, quando a gente quer se distanciar do propósito do Senhor. Você encontra tantos recursos, você encontra tantos escapes, que Jonas desceu e aquele navio já estava ali pronto esperando Jonas. Foi tão simples, aqui fala assim que ele pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Se fosse uma viagem programada, não daria tão certo, Jonas desceu, encontrou o barco, pagou a passagem, entrou. Simples, fácil, rápido. É isso que Satanás faz com você. Quando você quer pecar, quando você quer se distanciar do Senhor, ele te dá um empurrãozinho. Ele coloca um escape, ele coloca um auxílio ali para poder te embarcar numa furada. No versículo 4, diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Nesse momento Jonas já estava no barco, achando que estava tudo bem. Oba, fugi, do que o Senhor queria, agora eu vou para outro lugar. E ele se encontrava ali, mas o Senhor mandou uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Jonas achou que ele estava seguro, mas não existe nenhum lugar que te separe da presença do Senhor. Não existe nenhum lugar que te separe da ira do Senhor. Se o Senhor falou com você, se o Senhor já te mostrou, não tente fugir, que não vai dar certo. A palavra do Senhor diz em Salmo 139, no capítulo 7, diz assim: não existe lugar que te separe da presença do Senhor. Diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo,
as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. E a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas são luz. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Então aqui está dizendo que não existe nenhum lugar que te separe da presença do Senhor, né? Então, como não existe nenhum lugar que te separa da ira do Senhor, também não existe nenhum lugar que te separe do amor do Senhor. Talvez você seja uma pessoa frustrada e muitas vezes não quer aceitar o amor do Senhor, mas a palavra diz que nada pode nos separar do amor do Senhor, basta você querer. O Senhor está pronto, Ele está de braços abertos para te amar, para cuidar de você. No versículo 5, diz assim: então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, e ali estava deitado e dormia profundamente. Aqui nós vemos que eles lançaram ao mar a carga que estava no navio, né? Para que o navio ficasse mais leve e que a viagem continuasse, né? Só que na verdade eles estavam jogando fora coisas que não precisavam. Não era aquilo o verdadeiro problema. Não era aquilo que estava piorando a situação ali naquela viagem. O problema era Jonas, que estava escondido lá no porão, né? Muitas vezes nós somos um pouco fanáticos, né? Nós jogamos fora tantas coisas na nossa vida. Isso aqui eu vou jogar fora porque eu acho que não agrada ao Senhor. Mas na verdade o que não agrada ao Senhor é o que você está fazendo. Não é o que você está, né, decidindo jogar fora. Muitas vezes você fala assim: esse pingentinho, esse anel, acho que está estranho, não agrada ao Senhor, eu vou jogar fora. Isso aqui acho que não é do agrado do Senhor. Mas e o que você está fazendo? É do agrado do Senhor? Não adianta você se desfazer das coisas que estão lá no convés, se o seu problema está guardado lá no fundo do navio, lá no porão. Muitas vezes você está coando mosquito, engolindo camelo, né? O fanatismo, ele pode gerar prejuízo. Aquela carga ali provavelmente era alimento, era algo que as pessoas pagaram por ela, eram roupas, eram coisas importantes que estavam ali. E eles se desfizeram daquilo porque acharam que seria, né, útil naquele momento fazer aquilo, mas eles ficaram no prejuízo porque não tinha nada a ver com a carga do navio. O verdadeiro problema estava escondido no porão. Na verdade, o que acontece é que o seu pecado, ele fica intacto, ele fica escondido, enquanto você perde os seus bens, enquanto você perde a sua família, enquanto você perde a sua paz, enquanto você perde a sua comunhão. O seu pecado continua bem guardadinho, mas as suas coisas, as suas prioridades, elas vão embora. Casamentos hoje em dia eles terminam, eles afundam, porque o esposo não abre mão, às vezes, ou a esposa não abre mão de uma amizade, né? Tá querendo guardar lá no fundo do porão essa amizade, não quer se desfazer dela, e os casamentos estão em meio à tempestade, estão afundando, estão se acabando por causa de besteira. Relacionamentos familiares estão se afundando. Por quê? Porque você não quer lançar no mar o seu celular. Você fica aí o dia inteiro na internet. Você fica o dia inteiro assistindo Netflix enquanto a sua família está aí. Você está perdendo a sua família porque você decidiu guardar o seu celular. Você decidiu deixar que a televisão tome o lugar das coisas mais importantes das nossas vidas, né? Que é, em primeiro lugar, o Senhor e depois a nossa família. Enquanto você está sofrendo a tempestade, né? O seu pecado, ele está em paz. Você sabe o que tem que fazer e não faz. Muitas famílias têm afundado porque um pai às vezes não quer largar o alcoolismo, não quer largar um vício, né? Esse problema está ali junto com ele no porão e ele não quer deixar, e as famílias estão se afundando. No versículo 6, diz que o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse:
O que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus lembre-se de nós, para que não pereçamos. Enquanto tudo estava ali parecendo desmoronar, enquanto a tempestade estava comendo desembolado, né? Jonas estava dormindo. E o capitão perguntou para ele: o que está acontecendo com você, que você está ali agarrado no sono? Vai invocar seu Deus para ver se resolve alguma coisa. Mas muitas vezes nós ficamos apáticos, né? A situação, nós vemos que está tudo desabando e nós preferimos dormir. Foi o que Jonas fez. Ele preferiu fingir que não sabia de nada. Eu estou aqui dormindo, eu estou tranquilo, né? Deixa o pau quebrar. E muitas vezes nós estamos fazendo isso. O problema precisa sair do porão e ir para o convés. Só que enquanto Jonas estava lá, nada se resolvia, a tempestade continuava. No versículo 7, diz que os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para que o culpado desse mal... Só um minutinho. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Jonas foi dedurado. Então Jonas estava lá escondido, mas nesse momento eles lançaram sorte e descobriram que o problema era Jonas. Se você se esconder, se você continuar escondendo esse pecado, uma hora ou outra você vai ser apontado. O mundo vai te apontar. Você vai ser dedurado e você vai ter que contar, você vai ter que colocar para fora qual é o seu problema. Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual a sua ocupação, né? Aqui eles começaram a indagar de Jonas. De onde você é? O que você faz? Né? Quem que é o culpado por esse mal? Eles quiseram saber tudo sobre o Jonas, né? Só que quando ele estava se escondendo, ele tinha ciência de que ele podia a qualquer momento ser exposto e que a verdade poderia ser descoberta. Então, depois de tantas perguntas, né, que fizeram para Jonas, respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Aqui Jonas resolveu dizer, né, que ele pertencia ao Senhor que fez os céus e a terra. Muitas vezes é preciso você dizer que pertence ao Senhor, mas na verdade não deveria ser assim. Você não precisaria dizer que pertence ao Senhor, você tem que mostrar com as suas atitudes que você pertence ao Senhor. Ali naquela tripulação, se Jonas tivesse sido uma pessoa de testemunho, uma pessoa diferente, eles já saberiam que Jonas pertencia a Deus, mas ele precisou dizer: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus que fez o céu e o mar. Então os homens ficaram com muito medo e perguntaram para ele: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então Jonas contou para eles: olha, o que acontece é que o problema, essa chuva, essa tempestade que está acontecendo é por minha causa, porque o Senhor mandou fazer algo e eu desobedeci. Então vocês estão na chuva, vocês estão passando aperto por causa de mim. Então Jonas resolveu contar para eles e eles tiveram muito medo. Então eles perguntaram para Jonas, né? O que nós vamos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Então eles perguntaram para Jonas o que fazer e o Jonas disse: olha, me lancem no mar, é o único jeito da tempestade cessar. Peguem-me e lancem-me no mar, e então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. E em vez disso, os homens remavam-se, esforçando por alcançar a terra. Eles já sabiam que o problema era Jonas. Eles já sabiam que o pecado era, né, que Jonas tinha cometido esse pecado e ele estava fugindo do Senhor. Mas eles tentaram remar mesmo assim com o pecado, né? Com Jonas ali no fundo. Eles não quiseram abandonar, mas não deu certo, porque ia ficando cada vez pior e a tempestade só ia aumentando. Então os homens tentaram carregar o pecado com eles, mas a situação só piorou.
no versículo 14, diz assim: Ah, Senhor. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós esse sangue inocente, porque tu fizeste o que foi do teu agrado. Então eles temeram ao Deus de Jonas, né? E pediram para Deus que Deus não cobrasse deles o sangue de Jonas. E eles reconheceram que a vontade do Senhor era essa, que eles disseram aqui, no final do versículo: porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Então os marinheiros que não conheciam o Senhor, de repente perceberam que o que o Senhor faz é bom, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E no versículo 15, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então eles lançaram, Jonas para fora do mar, e de repente veio a bonança, a chuva cessou. Será que você tem feito isso? Você tem tentado lançar fora o seu pecado para que essa tempestade cesse? No versículo 16 vai dizer assim que eles temeram muito ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Você percebe que quando Jonas saiu, que quando o pecado saiu, quando o problema saiu, foi aberto um ambiente para adoração, que eles começaram a adorar ao Senhor e oferecer sacrifício a eles. Quando o pecado sai, abre-se portas para adoração. Talvez a sua vida seja um fracasso, você não consiga adorar o Senhor, você não esteja conseguindo louvar ao Senhor, porque você ainda não deixou, você ainda não se desfez desse pecado que te atrapalhava. Por isso que o ambiente está fechado, está travado, está difícil. Então o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Gostaria de fazer uma aplicação sobre esse texto de Jonas. Queria que você se imaginasse agora como Jonas. Queria que você se colocasse no lugar de Jonas. E eu queria te fazer algumas perguntas. Você já tentou fugir do Senhor? Você já tentou fugir do propósito do Senhor, assim como Jonas fez? Muitas vezes Deus tem falado com você: olha, eu tenho para você tal ministério, eu tenho para você tal coisa. E você tem fugido, você tem achado, você tem se feito de surdo perante as palavras do Senhor. Você tem agido como uma pessoa desentendida perante o que o Senhor tem para você. Mas Ele já te falou e você tem tentado fugir dele. Qual foi o barco que te levou para longe do propósito de Deus? Ali quando Jonas embarcou naquele navio, ele sabia que o que ele estava fazendo não era certo. Mas ele entrou por vontade própria. Ele pagou a passagem, ele embarcou, ele foi com as suas próprias pernas. Então eu quero te perguntar: qual foi o barco que você entrou, que te levou para longe do propósito que Deus tem para você? Aonde você começou a entrar nessa tempestade? Aonde você começou pelo lado errado? Você acha que é possível fugir do seu chamado? Não é possível fugir do seu chamado. Você pode até fugir, mas você pode sofrer consequências devido a isso. Assim como Jonas sofreu consequências porque ele tentou fugir do chamado dele. Outra pergunta: você é o causador de tempestade aos que estão em sua volta? Jonas entrou ali, o capitão do navio não sabia nada a respeito de Jonas. Simplesmente Jonas pagou e tinha o direito de entrar, Então, automaticamente, o capitão e os marinheiros não sabiam de nada, mas sofreram ali junto com Jonas aquela tempestade. Então, quando você desobedece, quem está do seu lado também sofre. A sua família sofre quando você teima num pecado. A sua família sofre quando você se desvia dos caminhos do Senhor. Os seus filhos sofrem a consequência quando o seu casamento é uma bagunça. O seu esposo ou sua esposa sofrem as consequências quando você é viciado numa bebida, num cigarro. Os que estão à sua volta sofrem.
talvez confessar a verdade traga algumas consequências, mas é o único meio de se atingir o propósito. Se Jonas não tivesse confessado que ele era o problema, ele não teria sido lançado no mar, o peixe não teria engolido Jonas e vomitado ele no propósito do Senhor, que era pregar naquela cidade. Então, mesmo que traga algumas consequências, você precisa confessar o que está escondido aí. Você precisa confessar para o Senhor esse pecado que está guardado. Você precisa confessar para o Senhor isso que só você sabe. Só você e Deus sabe, mas Ele espera que você fale com a sua boca, que você coloque para fora. A ideia de confessar o pecado, ela causa medo. Mas quando você confessa, isso é libertador. Satanás, ele tenta aterrorizar esse processo, né, de arrependimento. Mas creia que o Senhor é um Deus bondoso. E se você decidir obedecer ao Senhor, Ele não vai te castigar por causa disso. Um pai que ama seu filho, por exemplo, se a Adélia chegar para mim e falar assim: mamãe, eu resolvi que eu vou te obedecer muito, que eu não vou mais dar pirraça, que eu não vou fazer bagunça, eu não vou castigar ela por causa disso. Eu vou ficar feliz, né? E eu vou recompensar ela mais por isso. Então, quando você tiver medo, eu não vou confessar porque vai ser muito complicado, vai dar muito problema. Lembra que o Senhor é um Deus amoroso. Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe. Talvez esse é o tempo que Deus quer que você fique. Talvez dentro do quarto para um alinhamento. Nesse momento que Jonas estava ali na barriga do peixe, eu tenho certeza que Jonas refletiu sobre o que ele tinha feito, né? Sobre o nó que ele tentou dar em Deus. Eu tenho certeza que Jonas refletiu sobre isso. Então entra para o seu quarto, conversa com o Senhor, fala com Ele. Talvez é um momento que Ele precisa, que Ele quer que você esteja em comunhão com Ele. E eu queria que você fosse Jonas para falar a verdade e confessar as suas fraquezas, mas que você não fosse Jonas para se esconder do Senhor. Agora, gostaria que você se colocasse no lugar de marinheiro naquela viagem. Quais são as suas companhias? Quem você carrega com você na sua vida? Muitas vezes você tem andado com pessoas, você tem depositado a sua amizade, a sua confiança em pessoas que você mal conhece. Quais são suas companhias? Essas companhias podem te levar para o fundo do mar. Essas companhias podem fazer com que você afunde. Sua embarcação pode ir mal porque você recebeu um desobediente. Saiba com quem você anda. Saiba com quem você anda ou sua vida pode ser destruída. Outra pergunta. Aqui nesse texto fala que os marinheiros, eles começaram a clamar, né, pelos seus deuses para poder pedir ajuda. Você apela para qualquer Deus na hora do problema? Talvez o seu Deus seja alguém que você acha que é muito santo, que para orar para você, que é só Ele que resolve. Talvez o seu Deus seja um remédio que você é dependente na hora do problema, você se dopa e pronto. Para qual Deus você recorre na hora do problema? Outra pergunta. Qual pecado dorme enquanto você sofre? Você sabe qual pecado é esse? E se você não souber, nessa noite eu te desafio a pedir ao Senhor: Senhor, me mostra qual pecado que está escondido no fundo do meu navio. Qual pecado que eu tenho carregado? Se você não sabe, pede ao Senhor que Ele vai te mostrar. Mas se você sabe e não quer se arrepender, antes você não soubesse, porque as consequências vão ser maiores. Antes que você não soubesse. O pecado fica acalentado e nós tomamos a chuva. Você tem jogado fora o que não precisa enquanto guarda o que precisa jogar fora? Você tem cultivado coisas que não têm necessidade, pecados, mágoas, rancores, e tem jogado fora as coisas essenciais como a sua família,
Principalmente, você tem dispensado o Senhor por causa dessas coisas? Qual é a sua prioridade? Você está remando contra a tempestade, teimando contra o Senhor? Ali aqueles tripulantes do navio tentaram remar contra a tempestade, mas eles estavam teimando contra o Senhor naquele momento. Então não vai dar certo. Seja um marinheiro que tem coragem para lançar fora o que atrasa a sua viagem, o que te coloca em risco. Tenha coragem. Jogue fora o que tem atrapalhado a sua viagem. Jogue fora o que pode te afundar. Que nessa noite você se arrependa. Que você confesse ao Senhor. Que você analise se existem Jonas aí no seu interior que precisam ser jogados fora. Se você não descobriu quem é o seu Jonas, peça a Deus para poder te mostrar. Deus não é Deus de brincadeira. Se você já sabe quem é o Jonas, quem é o culpado, né? Quem é o vilão aí dos seus problemas, confessa para o Senhor. Talvez a sua fé só naufragou porque um Jonas entrou aí. Mas Jesus te espera de braços abertos, ainda é tempo de voltar. O Senhor Jesus nos ama. E a partir do momento que você se dispor a se arrepender, a se desprender disso por amor a Ele, você pode ter certeza que a partir do momento que você aceitar Jesus como seu Senhor, como seu suficiente Salvador, como o Senhor da sua vida, o Senhor tem grandes bênçãos na sua vida, tem grandes bênçãos para te dar, mas a maior bênção é a vida eterna. Nós não precisamos esperar tantas coisas desse mundo, não, porque a nossa vida aqui é passageira, mas a nossa vida eterna, ao lado do Senhor, não tem preço. Ele está de braços abertos e Ele te espera, e Ele te diz nessa noite: joga fora esse Jonas. Joga fora esse Jonas que tem te afundado e corra para os braços do Senhor. Aleluia, Jesus.
Mostra quem abre os nossos tu olhos. és e enche O meu coração do amor. que faz mudar o mundo. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração Do amor que faz para mudar o o mundo. mundo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, amém, aleluia. Fiquei imaginando, né? A Amanda estava falando ali, e na hora que Jonas, que o capitão, né, do navio estava jogando as coisas fora e descobre que foi Jonas, ele chega para Jonas e pensa, né? Para que foi entrar bem no meu navio, Senhor? Aí ele pergunta, né? Talvez, né? Pra que entrou bem no meu navio? Aí Jonas fala assim: ah, foi o mais barato. Foi o único que deu para pagar. Às vezes você permite alguém entrar na sua vida com tanta facilidade e já se abre com tanta facilidade. Aí a pessoa pergunta: por que você casou com ela? Ah, porque foi a mais fácil. Por que você perdeu sua virgindade? Ah, porque era fácil. Com que facilidade você se abre? Com que facilidade você abre a sua vida? Você mostra a sua intimidade. Você entrega os seus tesouros. Com que facilidade? E entram Jonas e mais Jonas na sua vida, e sua vida está uma tempestade. Porque é fácil entrar na sua vida, é fácil conhecer aquilo que poucas pessoas deveriam conhecer, seja o seu corpo, sejam os seus planos, os seus projetos. É fácil. Você é uma pessoa fácil. Não seja assim não. Você seja abençoado nessa noite com essa palavra como eu fui. Não esqueça de acompanhar também os nossos cultos nesses dias tão difíceis. Todos nós estamos sofrendo, todos nós temos que nos adaptar, mas eu creio que chegou um tempo de nós pararmos de choramingar. Ah, por quê, Deus? Por quê? Quando que vai voltar? Vamos parar de choramingar e vamos trabalhar com aquilo que a gente tem. Hoje não é mais possível a gente ficar sem esse meio online. Não é possível mais. Então, se você não sabe, aprenda. Aprenda. Ah, eu não consigo entrar na internet. Aprende, pede alguém. Não fique de fora da comunhão. Infelizmente, esse é o único meio que nós temos nesses dias. Então não fique parado, não fique apático. Interaja. As nossas redes sociais estão na tela aí, tanto o YouTube, quanto o Facebook, quanto o Instagram. Você tem os contatos no seu telefone. Acompanhe a gente. Você tem aí na sua tela que você está vendo. Você está vendo aí também uma imagenzinha, né? Um quadriculado. É um QR Code para você chegar ao seu telefone para ofertar os seus dízimos e as suas ofertas. Não deixe de fazer isso. Nós não estamos aqui explorando ninguém. Nós não estamos aqui pedindo, ai, pelo amor de Deus, não. Mas para você ser abençoado. Não deixe de fazer aquilo que o Senhor já tem proposto no seu coração para fazer. Oferte, né? Tá aí o link na descrição desse vídeo também. Nas redes sociais vai ter. Não deixe de ofertar. Parece que é uma hipocrisia falar isso, mas não é. É um princípio de Deus. Nós não estamos aqui pedindo pelo amor de Deus para ninguém. A obra de Deus, Deus cuida. Nós queremos que você seja abençoado. Então não deixe de ofertar.
Não deixe de acompanhar também as redes sociais. Esse vídeo aqui que está sendo postado, você compartilhe ele nas suas redes sociais. Você veja, mais que compartilhar, é importante você ver o conteúdo, é importante você interagir com esse conteúdo. É onde nós nos tornamos igreja nesse tempo. Então veja, compartilhe, comente, assista até o fim. Seja muito abençoado nesses dias. Vamos orar. Feche seus olhos aí no seu lar. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra possa atingir cada coração. Pai, que esse vídeo que será visualizado ainda por muitas pessoas, nós te pedimos, ó Pai, que chegue às pessoas que necessitam e que elas sejam transformadas e encorajadas a abandonar aquilo que está fazendo elas afundar. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro a cada uma dessas pessoas, no lar desses que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Deus abençoe em nome de Jesus. Repreendemos agora todo o mal em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção. Cobre com teu sangue, Senhor. Vem com a tua presença nesse lar. Que haja conversões, que haja transformação de vida em nome de Jesus. Fique com Deus e que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.